Ela é referência internacional em constelação. Teve uma infância desafiadora e os seus desafios começaram antes mesmo da sua vida profissional, lá na infância mesmo. Giovana Novaes, seja bem-vinda. Que honra ter você Obrigada. aqui. Estou muito feliz por esse convite, por estar aqui, pela indicação também, né? Eu estou muito feliz, muito grata. Você é uma mulher guerreira, uma mulher que tem uma história de valor e inspiradora. Primeiramente, parabéns. Me conta um pouco como que você conheceu a constelação. Então, conheci a constelação num processo difícil que eu tive. Eu entrei no. Começar desde o início, né? Eu terminei ali o meu ensino médio e terminando o ensino médio, a gente fica naquela pressão de ir para uma profissão, ter uma carreira. Fiz psicologia. E ali na psicologia, foi no momento, ali que eu fazia faculdade, foi no momento que a minha família passou por uma situação financeira muito difícil. Que eu não sei se você lembra, na 44 teve uma época que muita gente quebrou. Sim. Porque quem começou ali desde o inicinho da 44, pegou aquele momento ali que as vendas eram excelentes, vendia muito bem, as pessoas viviam muito bem financeiramente. E aí meus pais quebraram, e assim, eu vivia ali em prol deles, porque eu estava estudando, né? E aí, com a empresa quebrada, eu falei, nossa, eu vou ter que sair da psicologia, dar uma parada aqui na psicologia para poder, de fato, eu trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar nesse meio tempo, tá? Foi tudo mais ou menos no meio tempo ali. E aí eu trabalhei na 44 e ali trabalhando na 44 eu tive uma ansiedade generalizada, eu tive estresse. Porque quem conhece a 44 ela traz um estresse fora do comum. Muito. E aí, nesse estresse que eu tive situações, assim, episódios que me chamavam muita atenção. Um desses episódios era que eu esquecia o que eu precisava fazer. Às vezes eu ia fazer um pedido, assim, o meu ex-patrão, quando ele assistir isso aqui, ele vai lembrar disso. Eu ia fazer um pedido e ele falava assim, era uma loja de moda praia, ele falava assim, Giovana, pede aquelas camisas solares, né? E aí eu ia, de proteção solar, e eu ia pedir, e eu pedia as cores erradas. Às vezes eu tinha que pedir, sei lá, 10 camisa rosa. E aí eu pedia 10 preta. Comecei a ter uns episódios muito estranhos. E assim, eu nunca tinha feito terapia. E aí teve um episódio que eu realmente fiz um pedido totalmente errado. E aí eu comecei a querer chorar ali e passar o dia chorando. E aí eu ia pro banheiro ali da galeria, dentro da 44, ia pro banheiro, eu chorava. Eu falei, gente, tem alguma coisa de errado comigo. E aí nisso eu comecei a fazer terapia. Fazendo a terapia, nesse tempo, eu descobri a constelação. Que a minha profissional ali que estava cuidando de mim, ela falou da constelação e eu falei, nossa, parece que é interessante, né? E aí eu fui e conheci a constelação para o meu processo terapêutico próprio e também para poder trazer isso para outras pessoas. E aí depois disso, nunca mais eu quis saber de outra profissão, eu quis ficar na constelação mesmo. A constelação ela não anda junto com a psicologia, né? Porque a psicologia, a emenda da psicologia não permite. Então eu teria que escolher ou psicologia ou constelação. E aí a Mas constelação. afinal, o que que é a constelação? Porque assim, muitas pessoas acham que tem muito a ver justamente com a psicologia, outras já acham que tem a ver com a hipnoterapia, igual eu te perguntei no início, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, são diferentes. A constelação, ela tem uma raiz ali no psicodrama, então ela tem, e psicanálise também, então ela realmente tem alguns estudos que envolvem todos os estudos do Bert, mais os estudos do Bert com a psicanálise e com o psicodrama, porém não é psicologia. Por quê? Porque a psicologia, ela busca uma terapia guiada, e é uma terapia que muitas vezes você vai trazer um resultado no processo. Já a constelação não, ela é diretiva. Então, se você traz um problema para mim, eu trago para você pelo menos um norte na primeira sessão. Então, naquela sessão ali, eu já vou falar assim, olha, você, Tuane, precisa resolver isso, isso e isso, ou você precisa fazer isso, isso aqui para resolver esse problema seu. Então, ela é uma sessão diretiva, ela é direta ao conflito. Por isso que existe essa diferença de um para o outro. Tanto que na psicologia, dentro da faculdade, eles colocam ali para você o seguinte: não, você não deve trazer o que o paciente vai fazer. Na verdade, você vai tentar guiar ele num caminho que ele descubra o que ele precisa fazer. Isso, é verdade. Isso. E aí, dentro da constelação, não. A gente tem ordens dentro da constelação que faz com que a gente guie esse paciente, esse constelado, enfim, para a resposta dele.
Então, é muito mais rápida Tem nesse pessoas sentido. e pessoas, né? No caso, eu sou imediatista, tem muitas pessoas assim como eu. Eu já fiz terapia com um psicólogo que na terceira terapia eu nunca mais apareci lá. Porque eu já quero um resultado imediato, não quero que as pessoas, igual você falou, te direcionam para você descobrir o problema. Eu falei, se eu fosse me descobrir, eu não precisava de terapia. Eu pensei assim, né? Então, no caso, tem pessoas que se adaptam melhor com a constelação nesse caso, então, né? Sim, e principalmente o empresário. O empresário, geralmente, ele tem tempo curto. O empresário, ele não gosta de nada que rodeia demais. Ele gosta de coisas práticas, rápidas. Então, para o empresário, que ele tá ali para resolver um problema, é maravilhoso, ele tá no céu. Agora, por exemplo, você coloca um empresário para ficar fazendo terapia com um psicólogo. E não tem nada contra o psicólogo, tá, gente? São terapias diferentes com públicos diferentes. O empresário com o psicólogo, ele não tem paciência, porque ele vai ficar, e aí, o que eu tenho que fazer? Como eu vou resolver? Geralmente o empresário é assim. E aí a constelação acaba resolvendo dessa maneira. Eu não tive paciência, não, justamente por isso. Já que Sim. entrou nesse assunto do empresário, muitos empresários sofrem problemas pessoais que acabam interferindo na empresa. E aí, às vezes, ele procura uma ajuda para a empresa, assim, que na verdade o problema está nele. Sim. Como que deveria ser feito essa constelação com esse empresário? O empresário, quando ele chega até a constelação ali, principalmente comigo, né? Que eu tenho um caminho ali, é um método, né? Então, quando ele chega ali para mim, a primeira coisa que eu vejo é se ele tem consciência do conflito. O que seria essa consciência? Às vezes, eu não sei o que está acontecendo comigo e eu também não sei como que resolve. E tem empresário que ele chega, Giovana, eu tô passando por isso aqui, eu sei o que está acontecendo, eu só não sei como resolve. Se ele tem consciência, a constelação já é para ele. Tendo consciência, a gente já parte ali, é familiar ou é organizacional? Aí, primeiro eu vejo, nunca fez constelação familiar? Certeza vai ter que passar pela familiar. Ah, não, eu já fiz, mas não sei se o conflito voltou, porque às vezes ele volta, né? Não sei se o conflito voltou, então a gente vai analisar se voltou ou não. Aí como que eu analiso? Eu analiso todos os resultados que ele tem hoje. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de tomar decisão. A gente já vê que pode ter uma questão familiar. Na verdade, eu sou bom para decidir, eu sou bom para me relacionar, emocionalmente eu tô muito bem. Só que lá na empresa tá acontecendo um conflito entre os colaboradores, não estou sabendo como lidar. Ou, por exemplo, tô tendo um conflito com o sócio. Não é familiar. A gente vai para organizacional. Só que é muito difícil esse empresário ele chegar ali pronto. Ele não chega pronto. Então, muitas vezes, ele vai passar pela familiar comigo e depois ele vai para a organizacional. E nessa familiar, não é só conflitos familiares, às vezes são conflitos pessoais. O que seriam esses conflitos pessoais? Às vezes não é com o pai e mãe, não é com a esposa. Às vezes é um conflito, por exemplo, de uma situação traumática. Igual, teve uma empresária que eu atendi que para ela foi traumático ela ter perdido o melhor cliente da empresa dela. E aí, pensa só, a gente pensa que é organizacional, mas não, envolve emocional. Então, na verdade, é pessoal, é familiar, que a gente chama de constelação familiar. Então, a gente resolve o sentimento que ela teve sobre aquela situação. Porque aquele sentimento ruim é como se ele se repetisse com todos os outros clientes. Então, eu tô me sentindo mal por ter perdido esse cliente, não tô bem, minha energia já tá baixa, e quando eu vou atender um outro cliente, continua baixa. Então, a gente resolve a situação que foi traumática, difícil para ela, para que ela possa ter êxito nas outras. Então, é basicamente esse caminho que a gente faz ali dentro da constelação. Ou a gente começa na familiar, ou começa na organizacional. E quanto tempo, mais ou menos, que dura a sessão? Tanto período de horas, quanto quantidade de sessões? Então, a sessão é de 2 horas e eu só falo a quantidade de sessões depois da primeira. Varia muito de pessoa para pessoa, de caso a caso, né? Isso. Tem profissionais que elas vão falar assim, não, eu vou te vender um pacote de 7 sessões. Eu não faço isso. Por que eu não faço isso? Porque muitas vezes se eu vendo um pacote, eu não acho justo eu ir lá fazer uma sessão, eu resolver aquilo que aquela pessoa precisa resolver, porque de fato é diretivo. Aí eu resolvo, é assertivo, né? Eu resolvo e aí tem mais 6 sessões e não tem mais nada para resolver, sabe?
Então, assim, eu espero, faço a primeira sessão, eu vejo qual o resultado que essa pessoa tem com essa primeira sessão, e aí depois, que geralmente a gente espera ali 1 mês, mais ou menos, e aí depois eu vejo se resolveu, se tá tudo ok, ou se tem mais alguma questão para resolver, e a gente marca outras. Geralmente, Tuane, o empresário quando vem, principalmente se ele já conhecer a constelação, tá? Ele vem e ele só resolve aquela demanda e ele vai embora. Geralmente é assim. Agora, por exemplo, se esse empresário vem e fala assim, Giovana, eu tenho plena consciência que meu conflito, meu problema hoje é com a minha mãe. Aí a gente vai lá, faz uma constelação familiar. Porém, ele encontra a mãe dele todos os dias, ou às vezes ela trabalha na empresa dele e ele tem que lidar com ela todos os dias. Aí a gente faz o acompanhamento terapêutico, que é uma sessão que eu tenho menor, de 40 a 50 minutos. E aí, nesse acompanhamento terapêutico, a gente começa a trabalhar como ele deve lidar, não só no comportamento, mas em questão de sentimento com aquela mãe ali durante aquele tempo, até ele pelo menos conseguir lidar sozinho com aquilo ali. E aí, muitas vezes, vem, faz uma organizacional, resolve, né, o conflito, e aí não precisa fazer mais, somente quando ele vê que o conflito volta ou que tem uma outra questão para ser resolvida. No caso, não só com empresários, mas para pessoas que não são empresárias, microempreendedores também, pensam da seguinte forma: mas eu trabalho, não vejo dinheiro. Eu trabalho, mas minha empresa não alavanca, eu não consigo avançar, mudar de fase. Também caberia a constelação? Às vezes é um bloqueio que essa pessoa está tendo, que não está conseguindo ter uma visão aonde está sendo bloqueado. Às vezes Sim. até entra a verba, mas não prospera. Sim. Quando a gente vê que é uma estagnação, é porque esse empresário, ele tá com falta de movimento em alguma questão. Então, a gente precisa analisar onde travou, porque quando trava na empresa, é porque travou alguma coisa nesse empresário. Eu tô falando travou porque é a palavra mais fácil aqui, para não ficar tão técnico. Então, o que acontece? Se estagnou na empresa, o que será que precisa resolver com esse empresário? A gente entende ali como que essa estagnação está acontecendo. Por exemplo, a minha estagnação está acontecendo porque o dinheiro não chega. É difícil, eu não estou atraindo as pessoas para esse dinheiro vir. A gente pode ter ali como um sinal, tá? Não é uma resposta, mas a gente já pode fazer a sessão mais vinculada à mãe, porque é questões internas. Então, a gente sempre olha ali qual é a questão que ele está passando, porque o que a gente entende da constelação pai é tomar riscos, é tomar decisões. Então, por exemplo, está estagnado porque ele não consegue tomar decisão. A gente já olha como é que está essa situação ali, o sentimento dele com o pai dele. Não, já está estagnado porque ele leva as coisas muito pro emocional, ele é muito emocional, não sabe resolver as questões emocionais. Aí a gente já vai para a questão com a mãe, já é uma direção para ver ali como que é a relação dele com essa mãe. E aí, Tuane, às vezes acontece do empresário falar assim: tô estagnado, eu acho que é uma questão comigo, mas eu tô muito bem com a minha mãe e com o meu pai. Porém, tem situações específicas que a gente passa na infância e na adolescência que a gente pensa que a gente não carrega, mas carrega, que é quando a gente fala da criança interna. Então, muitas vezes esse empresário, ele tá carregando uma coisa lá do passado, sabe? Teve uma situação em específico, posso contar? Claro. Teve uma situação específica de um empresário que ele tinha uma mágoa do pai dele, porque o pai dele quando ele era bem novinho, deu uma moto pra ele, e o pai dele passou por uma situação financeira difícil, e o pai dele vendeu essa moto. E aí, ele levou isso a vida toda. Geralmente, quando a gente tem uma mágoa com alguém, a gente repete o caminho dessa pessoa. E ele estava repetindo o caminho do pai dele. E aí, por que a gente repete? Porque essa mágoa é como se, não, eu não tô bem com ele, eu não me sinto amado, eu não me sinto valorizado, então eu repito o caminho para eu não ser a ovelha negra. Porque eu quero me sentir pertencente, eu quero me sentir no ninho de novo, sabe? A gente fala dentro da constelação que é pertencer ao clã. Então, o que aconteceu nessa história, por exemplo? Ele tinha essa mágoa com o pai, repetia o caminho do pai. O que é repetir o caminho? O pai tinha um vício e ele repetiu o vício. E aí, o que a gente fez? A gente voltou naquela situação, a gente montou aqui o cenário com a moto, com o pai, quem que estava envolvido, que era a mãe também estava envolvida. E aí, a gente montou novamente esse cenário para poder trazer uma ressignificação para ele. Trazendo essa ressignificação, ele se sentiu amado e valorizado de novo, pertencente de novo, para poder viver a própria essência, que a gente fala que é a transcendência. Ou seja, eu vivo a minha própria essência
quando eu livro todas as minhas dores do passado, eu me livro de todas elas, eu me curo, e aí curando de todas elas, eu tenho liberdade para ser quem eu quiser ser. E não especificamente uma cópia registrada forte. da família. E nesse repetir os passos, repetir o processo, no caso dele foi o vício, é consciente ou inconsciente? Ele repete porque ele quer ou sem perceber ele vai repetindo? Sem perceber. A gente tem dentro da constelação que a gente estuda também, é o estudo do Bob Hoffman. O Bob, ele fala que tem a síndrome da dependência do amor negativo. O que seria isso? Ele fala o seguinte, que a gente repete essa história porque não se sente amado e valorizado, e que tem 3 tipos de comportamentos nessa repetição. Ele fala que ou você vai repetir completamente o caminho dessa pessoa que você queria ser amado, ou você nunca vai querer repetir, mas em algum momento inconscientemente você repete, ou então você vai buscar um caminho diferente, que é quando você busca a cura para viver a própria essência. Então acaba que a gente tem algum desses 3 comportamentos. Isso também se aplica no caso de crianças, adolescentes que sofreram abusos, porque tem muita criança e adolescente que sofreram abusos e tornam jovens, digamos, rebeldes, né? Tem alguma coisa a ver? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque assim, Tuane, é muito relativo. Às vezes, ele pode sim se tornar rebelde por conta dessas dores, ou às vezes ele se torna rebelde por uma outra situação, por um outro sentimento que deve ser resolvido. Às vezes não é só uma mágoa, às vezes, eu quero ser rebelde porque eu quero de alguma forma ser olhado, porque meus irmãos tinham mais atenção que eu, ou por exemplo, eu tô cansado de ser comparado entre meus irmãos e eu vou tentar ser diferente para não ser. Então, assim, depende muito. A gente teria que analisar ali mais a fundo, sabe? Você já fez essa autoconstelação? É possível fazer a autoconstelação? Fiz. Inclusive, vou deixar muito claro que eu não trabalho com a constelação na água. Mas eu fiz, que é a constelação na água, você consegue se autoconstelar. A constelação na água, por que eu não trabalho com ela? Porque hoje eu trabalho com um público cético, que são os empresários. Eu também comecei fazendo trabalhos sociais dentro da igreja. Então, eu trabalhei sempre com um público muito cético. Então, a constelação na água, ela trabalha o campo das energias. E a minha sessão de constelação, ela não é tão voltada para esse campo energético, que o pessoal geralmente traz, que é geralmente a terapeuta que o pessoal fala que é zen. Aham. Eu não vou muito para esse campo, até porque o empresário já tem um medo, um receio, né? Então, não vou muito para esse lado. Mas eu já me autoconstelei com a constelação na água, revelou questões ali que eu tinha para resolver, principalmente da parte paterna, e foi muito bom para mim, foi muito bom. Quais são os tipos de constelação que tem? Tem a em grupo, tem a individual e tem essa na água. E aí tem algumas que o pessoal usa, só que são dinâmicas como se fosse com boneco, só que usa papel, por exemplo. Tem consteladora que faz assim. A em grupo, eu não trabalho com ela, porque o empresário geralmente ele tem uma resistência de abrir o problema dele para muitas pessoas, então não faço em grupo, porque justamente eu gosto de selecionar esse público que eu atendo. A individual é a que eu mais atendo, é a que eu sempre faço, e a da água eu não faço realmente por causa desse público que eu escolhi para trabalhar. Por que esse nome constelação? Constelação, na verdade, é colocação. O nome correto é colocação. Só que quando veio dos Estados Unidos para o Brasil, veio com uma vertente espírita. Porque a constelação é até meio polêmico falar isso. Eu ia até perguntar se tinha alguma coisa a ver com religião. Realmente tem uma vertente espírita da constelação, que os espíritas eles utilizam a constelação para desenvolvimento pessoal deles. Não sei falar com detalhes quais as diferenças, porque nunca entrei nesse campo da constelação mais para esse lado espírita mesmo, então não sei dizer as diferenças, eu trabalho somente com a clássica mesmo. Então veio com esse nome dos Estados Unidos para cá, para poder vir com essa vertente. Só que aí eu realmente não trabalho com ela, não. Nada contra também. É um caso polêmico. Aham. E agora, cristão pode fazer a constelação? Pode!
Inclusive, os meus primeiros pacientes, vou falar para os primeiros que eu já estava 1 ano atendendo, mas assim, depois de 1 ano, mais ou menos 1 ano, eu comecei a fazer um trabalho social. Não sei se eu posso falar o pastor. Fica à vontade. Mas foi numa igreja. Não, porque eu não sei se ele vai gostar de eu falar. Mas eu fiz um trabalho social lá no Estrela d'Alva. E eu fiquei um tempo lá atendendo dentro de uma igreja. E fiz e tudo. Teve muitos resultados. Tem algumas pessoas de lá que fazem até hoje comigo. Que até hoje também tem muita gratidão a mim. Então foi muito bom. Deu muito resultado. Ninguém saiu endemoniado, tá? Não é sessão de exorcismo. Porque realmente é uma prática terapêutica. O que acontece é que às vezes as pessoas misturam. E, gente, vocês vão ver de tudo. Vocês vão ver no TikTok misturando constelação com outras coisas, com outras terapias, né? Que são as terapias holísticas, que também não tenho nada contra, mas não trabalho. Muitas vezes mistura com outras religiões. Vocês vão ver de tudo. Aí vocês vão ver vídeos de mulheres com boneco. Se você fez isso, você vai passar por isso. Se você não sei o quê, sabe? Como se fosse um padrão e que não é. A terapia não é um padrão. Então, vocês vão ver de tudo. É uma prática que não é regulamentada. Então, assim, eu super compreendo quem tem preconceito. Igual já vi também o caso de preconceito, ou não sei se realmente acontece. Usa os bonecos, né, na constelação, e muitos levam pro lado do voodoo, né, do boneco do voodoo, que tentam associar uma coisa com a outra. Sim, tem, mas assim... gente, eu nem importo com isso mais. Eu acho que eu já tô assim... Eu estou há 3 ou 4 anos, tem que fazer as contas de novo. Mas assim, já tô um tempo já na constelação, já passei por tudo quanto é tipo de gente cética, de gente duvidosa, de gente que tem preconceito. Então, assim, eu nem importo, não. O voodoo nem sei como é que eles usam os bonecos, então não tem nem... Deixa eles lá mexendo, só que não mexo com os meus bonecos. É um caso polêmico, né? Porque tudo onde envolve religião é tudo muito minucioso, né? Mas, ou seja, então quer dizer que a constelação tem 2 vertentes. Essa vertente que pende pro lado espiritual e esse que é mais pro lado só profissional mesmo, terapêutico e... Sim, inclusive eu tive uma... eu não sei se eu posso falar experiências espirituais. Claro. Né? O diretor aqui tá falando que pode. Mas, inclusive, eu tive uma situação que eu fui para uma constelação e lá as mulheres falavam assim, você é uma bruxinha do bem, você é a mãe natureza, sabe? E falava várias coisas assim bem estranhas. E aí a mulher que estava fazendo a constelação, ela falava assim, não sou eu mais que estou aqui. E aí misericórdia. Jamais vou falar quem é, mas enfim. E aí ela fazia esse movimento ali. E assim, no momento ali eu fiquei, será que, sei lá, ela tá usando algum tipo de, como que eu falo, de estudo da física quântica, porque eu acredito muito na questão das energias, será? Não sei. Enfim, não levei em consideração. Mas aí, a minha sogra maravilhosa, que depois ela vai assistir, ela vai amar que eu tô falando isso aqui. Minha sogra foi lá e Deus revelou através dela que eu tinha comido uma comida consagrada, que eu estava num local que não era de Deus, né, que não tinha a presença de Deus. E ela até falou que dentro da minha casa tinha trago um demônio pra dentro da minha casa. Nossa, gente, não sei nem se eu posso estar falando isso aqui. Claro que pode. A verdade é pra ser dita. Que tinha um demônio que tinha ido pra minha casa e tudo. E assim, elas tinham me entregado lá dentro do evento, né? Assim, lá dentro do evento, uma fruta. E aí, assim, falou, não, essa fruta aqui você vai guardar, você vai comer em tal hora e tal dia. Me deu umas folhas, umas pedras, e falou assim, não, essa pedra você vai colocar na janela, a outra na porta, não sei o que, não sei o que. Eu não fiz, mas assim, tava na minha bolsa. E aí, assim, eu logo cheguei em casa, eu tinha encontrado com minha sogra, né, ela falou isso. Logo cheguei em casa, peguei tudo, joguei fora, falei, não, Deus me livre. Fiz oração, fiz Salmo 91 durante muitos dias. Então, assim, é muito sério. A constelação, ela tem um lado muito sombrio. Eu não imaginava, eu juro pra você. Eu falei assim, às vezes
Às vezes é uma questão que eles devem fazer lá diferente, sei lá, né? Só alguma coisa a mais. Mas tem um lado da constelação que ele é sombrio de verdade. E eu passei por isso. Não aconselho ninguém. Isso é bom você falar porque alerta as pessoas a procurar um profissional, né, qualificado, um profissional que vai seguir a linha correta para não ser enganado. Sim. Porque acaba pegando muitas pessoas inocentes e são prejudicadas ao invés de ser ajudadas, né? Sim, exatamente. Aí, às vezes, a pessoa, ela tá num momento frágil, e aí ela vai numa imersão dessa de constelação e ela leva tudo aquilo ali como uma verdade absoluta. E imagina só se eu não tivesse consciência, claro que minha sogra também me ajudou, né, com a revelação dela, mas imagina só se eu tivesse levado tudo que elas colocaram ali em consideração. Tinha no momento da imersão que elas falavam até sobre a menstruação, de que a gente tinha, que ela era rica em nutrientes, que a gente tinha que plantar com a minha menstruação, umas coisas assim muito malucas. Mas você é cristã, sua sogra é cristã. Sim. Quando a gente é cristão, Deus tá ali protegendo e guardando a gente, mesmo que a gente acaba entrando no covil dos lobos, Deus usa as pessoas para nos alertar. E essas pessoas que não têm esse discernimento, é onde acabam se enfiando cada vez mais no buraco. Exatamente. E às vezes a pessoa não tem discernimento e mais, ela tá num momento que ela tá frágil, ela tá num momento fragilizado. Ela vai lá, muitas vezes tá passando por um problema no casamento. Qualquer palavra que chegar ali, ela acata, ela abraça e acha que aquilo é uma verdade absoluta e ela leva pra casa dela. E aí, muitas vezes, o pessoal fica, assim, detonando, né? A constelação. Fica detonando a constelação na internet. Porque não conhece o poder terapêutico que tem. Ela transforma vidas. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já vi dentro do meu consultório pessoas, assim, sair... eu tinha uma paciente que ela se mutilava, que se cortava, né? Uhum. Ela se cortava, ela tinha passado por vários profissionais da saúde, tentou se matar várias vezes. A constelação trouxe cura para ela. Já atendi pacientes que mãe batia até quase matar, sabe? E se curou dessas relações. A constelação, ela é maravilhosa. Porém, tem que ser com um profissional certo. Porém, não pode ser alguém que mistura a constelação com outros tipos de terapias, algumas até dá, mas assim, agora misturar com religião eu já acho macabro demais, não dá. E inclusive a gente está agora no Setembro Amarelo, né, que fala muito sobre o suicídio, que está muito em alta, e inclusive no meio cristão também está muito em alta, pastores, então assim, a área espiritual, o mundo espiritual é real. Mas saindo um pouco da área espiritual para falar do mundano mesmo, o suicídio está muito em alta. E é como esse mês a gente é um mês de consciência a isso, a constelação pode ajudar nisso. Pode, não é o meu foco, porque realmente eu trabalho ali com os empresários, né? Mas, claro, sempre vai chegar alguma demanda, porque o empresário muitas vezes passa por muitos problemas. Mas, assim, atendo também, é algo, assim, maravilhoso, traz resultados. Muitas vezes a pessoa chega ali no fundo do poço, né? Não tem o que fazer, como sair daquilo ali. Então, eu trato todas as feridas daquela pessoa, todas as questões do passado que precisam ser resolvidas, até que ela chegue ali na liberdade, né, na viver a proprescência, viver aquilo que ela pode viver, vamos dizer assim, no melhor dela, no melhor potencial dela. Então, sim, resolve. Mas já tem outra vertente também, um outro lado. Eu já conheci, já vi falar muitas pessoas, muitos empresários bem-sucedidos financeiramente, emocionalmente, família. Tem tudo que uma pessoa olha e fala, não, essa pessoa tem tudo que precisa. Mas é uma pessoa completamente infeliz, depressiva, muitos se suicidam, a pessoa olha e fala, como que essa pessoa suicidou se ela tem tudo, mas não tem a felicidade? Sim, até porque não é o que você passa, mas é como você lida com o que está acontecendo com você. Então, muitas vezes, Tuane, eu gosto de falar que todo mundo tem uma medida. Então, por exemplo, às vezes para mim, a minha dor maior é não ter dinheiro. E às vezes a sua maior dor é não conseguir engravidar, sabe? Então, as dores, na verdade, não é que
Ah, coitado de fulano, tá passando por isso, ou coitado de ciclano, tá passando por aquilo. Na verdade, cada um tem uma medida para suas dores, sabe? Então, muitas vezes a pessoa, ela pode parecer que ela tá numa vida perfeita, mas ela é perfeita talvez para você. Na mentalidade daquela pessoa ali, aquela dor que ela tá passando ali é porque não é exatamente como ela queria. Ela tá trazendo um peso diferente para aquilo ali. Então, é muito da gente se enganar, de pensar assim, mas fulano tem tudo, fulano tem isso, fulano tem aquilo, tá. Mas como ele lida com isso? Porque se fosse assim, né, teria uma forma, assim, como que eu vou falar? Um manual de vida. Não, se você viver isso aqui, você vai viver feliz. Não, na verdade não é isso. É a forma como a gente lida com as dores mesmo. Até porque essa busca incessante por adquirir coisas, adquirir dinheiro, acaba sendo uma forma de tentar suprir algo que está incomodando interiormente, né? Internamente. Sim, também. Às vezes a gente pensa que é só o dinheiro, né? Todo mundo fala de dinheiro, principalmente aqui no Brasil, né? Não, que é o dinheiro que fica tentando cobrir as coisas, mas a gente não cobre as coisas só com dinheiro. Tem gente que cobre com a bebida, tem gente que cobre as dores ali com um vício diferente, e sempre tem alguma coisa que a gente cobre, às vezes até com um relacionamento ali abusivo, porque a gente pensa que não, se tem alguém aqui, talvez eu me sinta melhor, e a gente vai cobrindo essas dores, essas feridas, com qualquer outra coisa ali, e acha que tá tudo bem, e na verdade não, na verdade a gente tá escondendo. E aí, por isso que tem gente que muitas vezes ganha dinheiro, e aí acha que simplesmente ganhar dinheiro vai resolver esses problemas internos, e não vai resolver. Talvez vai até potencializar esses problemas. Então fica de um alerta, né? Você aí que tem um relacionamento que não dá certo, termina com um, começa com outro, termina com um, que não flui, vida financeira não flui, dentro de casa familiar com parentes não flui, filhos não fluem, assim. Então é hora de ligar a luzinha do alerta, né? E já procurar um profissional, falar, opa, peraí, o que tá fora do eixo, o que tá precisando encaixar na minha vida, né? Que às vezes pode ser algo simples que pode ressignificar a sua vida inteira. Sim, né? E você falou algo interessante, encaixar. Dentro da constelação a gente fala equilibrar. Então, quando a gente resolve todas as questões da infância, da nossa adolescência, quando a gente resolve no interno, tudo se encaixa. É como se tudo se encaixasse, se equilibrasse. Então, por exemplo, geralmente uma vida muito conflituosa, pode ter certeza, tem alguma questão com a mãe que não foi resolvida, alguma questão com o pai. Então, tudo se equilibra quando eu resolvo aquilo que eu tenho de interno. Resolvido, ixi, a vida tá uma maravilha, o mundo tá acabando, a vida tá uma maravilha. É verdade. Com certeza. Que bate-papo gostoso, gente. Pena que o tempo ali tá correndo, né, produtor? O produtor ali fica ali na rédea curta. Mas quer deixar uma mensagem final para as pessoas que estão te acompanhando agora? Sim, gente, nós estamos no Setembro Amarelo e o que eu quero trazer para você é, se você tem alguma questão que você está passando, não empurra com a barriga. Resolva o que você está passando, sabe? Eu não gosto de fazer terapia, não gosto de ficar lá toda semana fazendo terapia. Faz uma constelação. Ou, por exemplo, eu não quero fazer constelação, quero fazer terapia. Então, busca um psiquiatra, mas pelo menos busque ajuda. Não deixa isso, não empurra com a barriga, sabe? Não deixa isso, porque uma hora chega numa bolha ali que você não consegue aguentar mais. Então, procure ajuda. É isso aí. Obrigada pela sua presença, obrigada por esses esclarecimentos e espero que tenha sanado a dúvida de muitas pessoas. Vamos deixar os contatos aqui para as pessoas também poderem te procurar, que a gente sabe que você é uma profissional renomada, premiada e conhecida, assim... ímpar, é uma pessoa ímpar, então tá aqui uma super indicação e não, ela falou, não deixe de procurar ajuda, isso é muito sério. Então, obrigada, fica com Deus, até a próxima. Obrigada.